Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper, vamos falar sobre Nicholas Jackson, que vira uma peça interessante no mercado, até com a saída de vários nomes, né, que eram possíveis alvos para muitos clubes como centroavantes, Ekitike indo para o Liverpool, Gyökeres indo para o Arsenal, o Chelsea contratando o João Pedro e Delap. Aí, menos opções no mercado, você tem que ir para opções secundárias, e o Nicholas Jackson claramente vira uma opção secundária. Eu não sei se é uma oportunidade de mercado, que o Chelsea está avaliando ele num preço completamente real, de 80 milhões de libras, mas acho que é também tática de negociação para você, tipo assim, conseguir um preço bom de venda, né? Segundo algumas fontes, o Newcastle estaria disposto a pagar 65 milhões de libras pelo Nicholas Jackson, que é um preço muito alto, sinceramente, para o jogador que ele é, com tantos problemas que ele tem, é impressionante, mas há interesse em outros lugares, a gente tem a Juventus que olha para os Jackson com bons olhos. Mas olhando agora na situação, né, tipo, o Chelsea, ele não faz muito sentido manter o Jackson mais uma temporada para falar, porque ele vai fazer parte do elenco. Mas a minha pergunta é, parte do elenco de que maneira? Entende? Porque assim, o Mundial de Clubes deixou algo muito nítido, né? O João Pedro foi contratado, né? Ele chega a partir das quartas de final naquele jogo contra o Palmeiras. Delap é o titular, entra o João Pedro no lugar. O Jackson não entra no jogo, né? E se não me engano, ele já estava disponível, que ele foi suspenso dos dois jogos ali, tipo, expulso contra o Flamengo, não pôde jogar contra o Esperance e não jogou contra o Benfica. Mas ali no jogo de quartas de final estava disponível, não foi utilizado. O João Pedro jogou alguns minutos como titular ali depois que ele entra no segundo tempo, né? Não sabíamos a condição física dele. Jogo contra o Fluminense. O João Pedro é o titular. João Pedro começa 60 minutos e depois que o time garante a vitória fazendo 2-0, aí o Jackson entra. Mas por que o Jackson entra? Porque o Delap estava suspenso por causa dos cartões amarelos. E aí a gente vai para a final, João Pedro titular, Delap entrando no segundo tempo. Entrando bem, inclusive, né? Ele não jogou mal, não. Ele perdeu um gol, né? Mas ele fez um belíssimo chute de fora da área que o Donnarumma defendeu. Mas a mensagem é nítida. O Enzo Maresca tem dois jogadores que ele confia mais para a posição de 9 do que o Nicholas Jackson, entende? E considerando o fato de que o Chelsea, nesse momento, vende algumas peças, como é o caso do Noni Madueke, né? Pode vender um Kunku, etc. Mas já tá trazendo gente do calibre, por exemplo, de um Xavi Simons, entende? Que joga de 10, consegue jogar de ponta esquerda. Me parece que o João Pedro, ele deve jogar ali como 9 mesmo. E o Delap deve ser alternativa, com os dois alternando a titularidade conforme a necessidade também. E aí a minha pergunta é, o Chelsea vai querer ter uma avaliação alta e não negociar um jogador que é a terceira opção? Porque para ser terceira opção do time, entende? O cara que você coloca na Copa da Liga Inglesa, da Copa da Inglaterra, esse cara pode ser o Mark Gill. Esse cara pode ser o atacante da base, entende? Você não precisa ter o Nicholas Jackson para fazer isso. Então, é aquele negócio. Hoje, a melhor coisa que o Chelsea pode fazer com ele e a melhor coisa que o Jackson pode fazer para a carreira dele é ser negociado, né? Porque assim, vamos dar mais tempo a ele, já deram 2 temporadas como titular. Entende? Não tem tempo maior do que isso. O cara teve 2 temporadas incontestáveis como titular, não porque ele era muito bom, é porque não tinha concorrência. O Chelsea não contratou jogadores para posição nas últimas 2 janelas, exceção o Mark Gill. Aí ele tinha concorrência de Armando Broja. A gente viu que o Broja é um jogador limitadíssimo, né? E o Mark Gill não recebeu confiança, nem o David Washington. Então, assim, o Jackson teve 2 temporadas para se provar. E o pior, ele teve uma temporada de 24-25 inferior à de estreia dele em 23-24, porque ele perdeu mais gols, ele teve uma porcentagem de conversão menor e participou para menos gols na temporada. Então, assim, é nítido que o Chelsea olha para isso e não contrata 2 centroavantes à toa. Então, assim, o Nicholas Jackson ser negociado, né, é obviamente uma mensagem de não deu certo pra gente como titular, mas ele pode ser o titular de outra equipe, entende? No Chelsea já tem jogadores melhores. E aí entra o Newcastle, por quê? O Newcastle vai perder o Alexander Isak muito provavelmente, o Liverpool já está interessado em contratá-lo, né? E é aquele negócio, se eles não conseguirem o Sesco, aí vira a única opção de mercado, assim, já testada na Premier League, etc. Seria o alvo que eu contrataria? De jeito nenhum. Eu ia atrás do N'Golo Muani, eu tentaria outros alvos antes do Nicholas Jackson, né? Mas é aquele negócio, tem os times que querem ver o Jackson com as qualidades que ele tem e quem sabe serem os clubes a tirar os pontos fracos do jogo dele, né? Porque isso, o que a gente consegue ver hoje é um jogador que conseguiu produzir, se não me engano, somando 2 Premier Leagues, 25 gols, né? Não são números terríveis, entende? Você tem atacantes com números piores, mas
um detalhe ele perdeu muitas chances claras. Tem times que vão olhar para isso e falar, talvez a gente consiga dar um jeito, entende? Ele conseguiu estar em posição para ter muitas chances claras, finalizar, marcar muitos gols. Não fez, mas se a gente consertar a falta de confiança dele com o pé esquerdo, se a gente consertar a condução de bola dele, né? Porque isso é um problema no jogo dele, a gente viu isso lá na final da Conference, aquele lance vergonhoso no contra-ataque contra o Betis, que ele basicamente recua a bola pro goleiro. Então assim, os times vão olhar para isso. E o Eddie Howe, por exemplo, o técnico do Newcastle, ele é um mestre em trabalhar jogadores, evoluí-los. Então assim, pro Newcastle faz sentido. Se realmente não vai ter Kitik, não vai ter Isaac. Agora, não é o primeiro alvo, é o Sesco, né? Eles sempre vão optar por mais qualidade antes do arriscado. E o Jackson é muito mais arriscado, até porque ele já é mais velho, né? Já tem 24 anos, então eu não acho que ele é um estágio de promessa, entende? Com 24 anos de idade, 3 temporadas seguidas como um titular, né? Tipo, no Vila Real foi mais no final da passagem, mas já tem um tempo suficiente de titular para você saber o que ele é, o que ele tem de qualidade, o que ele tem de problemas. Se nesse ponto da carreira você acredita que ele possa melhorar, que ele possa evoluir, ok, é uma negociação que pode fazer lógica, mas a questão é o quanto que vai pagar por isso também. Aí que para mim fica aquela questão, porque eu não pagaria mais de 50 milhões de libras pelo Jackson. Primeiro porque, eu já citei aqui, ele é o terceiro jogador na hierarquia do Chelsea, né? Segundo, ele é uma bomba relógio, no aspecto de que ele pode continuar perdendo muitos gols. Ele só marcou, acho que 3 gols nesse ano todo de 2025. O 2025 do Jackson é uma tragédia. E mentalmente, ele perde o controle muito fácil, foi expulso 2 vezes nesses últimos jogos pelo Chelsea. Então assim, ele tem muita bandeira vermelha antes de eu chegar lá e pagar 65 milhões de libras no cara. Porque eu fico assim pensando, 65 milhões de libras, né? O Galatasaray vai gastar isso para transformar o Osimhen numa transferência permanente, né? Ah, mas ele recebe um salário muito grande. Mas, poxa, o Victor Osimhen, assim, enquanto ele é muito melhor do que o Jackson, entende? E você para pra pensar que o Galatasaray usou esse dinheiro para contratar um jogador que nem é tão velho, 26 anos, né? E o Newcastle vai gastar a mesma grana, se bobear, converter libra para euro, 65 milhões, talvez saia até mais caro, para contratar o Jackson. Vocês veem lógica nisso? Não vejo, né? Até porque o Gyökeres foi mais barato, ok, só queria ir pro Arsenal, né? Mas sei lá, né? Tipo, eu acho que chega um ponto que você tá gastando 60 milhões, eu queria já mais certeza, né? Porque eu tenho uma zona de dinheiro que é para promessa. Se a promessa não for tipo um Estevão da vida, eu não pagaria mais de 60 milhões de libras nela. Mas eles vão ali pagar 65 milhões no Jackson. Aí eu tenho que dar palmas para os diretores do Chelsea, porque é uma venda absurda caso se concretize. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas Nicolas Jackson vira uma peça no mercado de transferências, já é citado por Matt Law, já é citado também pelo Fabrício Romano, então não tem futuro garantido no Chelsea não. Pode ser negociado por uma boa oferta, porque a verdade seja, não faz falta, né? Assim, o Chelsea tem o João Pedro e o Delap agora, não faz a menor falta o Nicolas Jackson nesse time. Eu não acho que a torcida do Chelsea vai sentir saudade dos gols perdidos, da tomada de decisão ruim, da falta de controle emocional, né? Eu não acho, assim, que você olha para a passagem dele como um todo e pense assim, nossa, eu vou sentir saudade desse jogador, né? Olha, eu não sinto saudade do Morata, eu não sinto saudade de muitos atacantes medianos que o Chelsea teve em muitos desses anos. Eu sinto saudade até do Giroud, porque eu acho ele um cara esforçado, inteligente. No que ele podia fazer, ele fez muito bem. O Diego Costa, eu sinto saudade, do Drogba, Nicolas Jackson, tchau e benção. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.